Atualmente, estima-se que mais de 8 bilhões de toneladas de plástico estejam espalhadas pelo planeta, e uma parte expressiva desse volume acaba atingindo os ambientes aquáticos. Isso transforma oceanos, lagos e rios em grandes depósitos de lixo. E o problema não para de crescer. A cada ano, entre 19 e 23 milhões de toneladas de resíduos plásticos acabam escoando para esses ecossistemas. Entre os diferentes tipos de lixo, o plástico chama a atenção por sua alta durabilidade. Mesmo submerso, ele pode resistir por centenas de anos, se fragmentando em pedaços cada vez menores, mas sem se decompor por completo. Esses pequenos fragmentos e também objetos inteiros, como garrafas, sacolas e redes, acabam presos em zonas de acúmulo no mar, áreas vastas onde as correntes oceânicas mantêm os resíduos circulando por longos períodos. Com o tempo, essa enorme massa de lixo começa a se infiltrar na cadeia alimentar marinha. Organismos de pequeno porte ingerem os resíduos que sobem pela cadeia trófica, chegando até os seres humanos com potenciais consequências para a saúde. O impacto ambiental é profundo e se espalha por diversas formas. Atualmente, já existem registros de mais de 800 espécies marinhas afetadas por resíduos plásticos. Entre os danos estão a ingestão acidental, o emaranhamento em redes ou objetos, o aprisionamento e até a transformação de seus habitats. Isso mostra que o problema vai muito além da aparência dos oceanos. Trata-se de uma ameaça grave ao equilíbrio da biodiversidade planetária. Nesse contexto, é fundamental encontrar formas eficazes de recolher os resíduos, mesmo em áreas instáveis, onde as condições variam constantemente com o vento, as marés e as correntes. A proposta mais promissora se baseia justamente em usar a força natural que rege os oceanos, as correntes marinhas. Elas são capazes de transportar o lixo até zonas específicas de coleta, sem depender totalmente de sistemas mecânicos forçados que operem de maneira contínua. Além de proteger espécies marinhas e preservar os delicados equilíbrios da cadeia alimentar, remover o lixo acumulado nos oceanos tem uma meta concreta e estratégica: reintegrar materiais ao ciclo produtivo. Entidades ligadas à preservação ambiental ressaltam que, quando os resíduos são devidamente extraídos e reaproveitados, uma parte significativa pode retornar à economia sob nova forma. Entre os exemplos estão plásticos transformados em matéria-prima, fibras destinadas à confecção de tecidos e metais reaproveitados para abastecer a indústria com novos insumos. Esse processo vai além do conceito tradicional de reciclagem. Trata-se de uma cadeia estruturada, capaz de gerar resultados tangíveis. Ao substituir matérias-primas extraídas diretamente da natureza por componentes recuperados, é possível economizar dezenas de milhares de quilowatts-hora de energia, evitar a liberação de milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera e fortalecer um modelo sustentável de reaproveitamento no ambiente marinho. Nesse sistema, o que antes era lixo adquire nova utilidade, se reinventa com valor renovado e passa a fazer parte de uma economia circular voltada para os oceanos. Tudo isso, porém, só é viável com o primeiro e fundamental passo: a retirada eficiente do lixo do mar. Essa etapa envolve desafios técnicos significativos, pois operar em alto mar exige tecnologia avançada, capaz de suportar condições adversas e lidar com grandes volumes de materiais misturados. A missão, nesse momento, não é processar o resíduo dentro do oceano, mas removê-lo com precisão, transferindo-o de um ambiente instável e disperso, a água salgada, para locais controlados, como embarcações e centros de armazenamento. Esse deslocamento precisa ocorrer de forma contínua, até o descarregamento final em terra firme. A qualidade do que é resgatado também interfere diretamente em seu valor e potencial de reaproveitamento. Quanto mais tempo o material permanece no oceano, maiores são as chances de contaminação por sal, micro-organismos, algas e óleo, elementos que dificultam a triagem e aumentam os custos de limpeza. Por isso, a extração é apenas o começo. Todo o sistema é desenhado para garantir que o lixo retirado seja rapidamente direcionado para unidades especializadas, onde será lavado, separado, tratado e, finalmente, transformado em recursos prontos para reinserção produtiva.
A remoção de resíduos nos oceanos tem início com a coleta e a concentração desses materiais. Em locais onde há acúmulo expressivo de lixo, como nas imensas correntes circulares do norte do Pacífico ou nas águas do Golfo da Tailândia, são acionadas embarcações especializadas que atuam como verdadeiras unidades operacionais em alto mar. A missão dessas embarcações é recolher com máxima eficácia os detritos flutuantes, enfrentando um cenário imprevisível e desafiador. Essas estruturas móveis são equipadas com 2 braços mecânicos acionados por sistemas hidráulicos, que se estendem lateralmente e varrem a superfície da água como grandes leques. Nessa varredura sistemática, são recolhidos objetos flutuantes de grande volume e uso cotidiano, como garrafas feitas de plástico, sacolas utilizadas e redes de pesca abandonadas no mar. Após o recolhimento, o material não permanece exposto sobre o convés. Ele é imediatamente canalizado por estruturas flutuantes ligadas à embarcação e, em seguida, transferido para esteiras de aço inoxidável localizadas no nível superior do navio. Esse sistema foi projetado para garantir um fluxo constante de entrada. Os resíduos são retirados da água, direcionados por canais, conduzidos pelas esteiras e, finalmente, armazenados em compartimentos internos. Essa organização visa evitar interrupções e manter a estabilidade da operação, uma vez que a quantidade de resíduos pode variar bastante dependendo da densidade da poluição e das correntes marítimas. Uma única missão pode durar entre 8 e 10 horas, período durante o qual são recolhidas entre 5 e 10 toneladas de resíduos diversos. Essa carga não se resume a plástico limpo e homogêneo, mas consiste em uma mistura variada que, embora ainda exija tratamento, já foi retirada do ecossistema e inserida em um ambiente controlado. Um ponto essencial do sistema está em sua lógica de funcionamento. Ele se baseia em permitir que os resíduos flutuem livremente até alcançarem as áreas de captura, aproveitando a força natural das correntes oceânicas. Em vez de perseguir constantemente cada pedaço de lixo, o método transforma o próprio comportamento das águas em aliado da coleta. Essa abordagem reduz a necessidade de previsibilidade absoluta e torna o oceano parte ativa do processo de limpeza. Nem todo resíduo descartado vai diretamente para o mar aberto. Uma parte expressiva acaba retida em rios, canais e reservatórios, formando camadas espessas que dificultam o fluxo natural da água. Nessas condições mais complexas, a abordagem precisa ser adaptada. A coleta enfrenta águas rasas, margens estreitas e resíduos entrelaçados à vegetação e objetos pesados. Por isso, o uso de máquinas compactas e automatizadas é fundamental. Entre os métodos mais usados está o das escavadeiras com caçambas articuladas, instaladas em caminhões basculantes. Essas caçambas, feitas de aço, pesam cerca de 450 quilos e conseguem mergulhar abaixo da superfície para recolher uma grande variedade de lixo, como garrafas, sacolas plásticas, galhos e até pneus velhos. Em cada operação, o equipamento é capaz de remover de 220 a 450 quilos de resíduos. Graças ao sistema hidráulico, uma equipe consegue limpar trechos de rios com centenas de metros de comprimento em apenas algumas horas, chegando a ser até 10 vezes mais eficiente do que a coleta feita manualmente. Essa diferença de produtividade é essencial, já que o acúmulo de lixo em cursos d'água é constante, especialmente após chuvas fortes, despejos ilegais e alterações no próprio fluxo dos rios. Mesmo assim, muitas áreas costeiras ainda dependem do trabalho incansável de pescadores locais e voluntários, que, sob o calor intenso, utilizam redes pequenas e ganchos a partir de embarcações modestas. Cada pessoa, nessas condições, consegue retirar apenas algumas centenas de quilos por dia. Apesar da limitação, essa etapa representa o ponto de partida crucial para o processo de reciclagem marinha. É o ato de retirar o lixo da água e iniciar o trajeto de retorno à terra firme. Esse esforço coletivo, que une tecnologia pesada e trabalho humano, é o que torna possível enfrentar a complexidade da poluição hídrica e recuperar, pouco a pouco, a saúde dos nossos rios e oceanos. Assim que a fase de coleta chega ao fim, todo o material recolhido precisa ser transferido para o continente. O processo envolve embarcações conhecidas como recolhedores de superfície, barcos projetados especificamente para capturar resíduos flutuantes e transportá-los até a terra firme. Um desses modelos menores, medindo entre 7 e 9 metros de comprimento, consegue acumular aproximadamente 5.000 quilos de detritos ao longo de uma jornada de 8 horas. Quando o espaço de armazenamento atinge seu limite,
uma esteira hidráulica localizada na parte frontal da embarcação é acionada para descarregar a carga em uma área de recepção terrestre. É nesse momento que se dá início à chamada triagem inicial, já que o material recolhido é extremamente variado. Há desde plásticos e metais até pedaços de madeira, algas e uma quantidade significativa de lodo natural. A primeira etapa consiste em uma vistoria rápida, feita manualmente por trabalhadores, com o objetivo de remover objetos volumosos ou considerados perigosos, como pneus, cabos de aço ou boias utilizadas para conter vazamentos de óleo. O que sobra segue em uma esteira automática para um sistema de peneiras e separadores. Dentro dessa linha de classificação, entra em cena o tambor rotativo, um equipamento conhecido como tambor trommel. Ele separa os resíduos de acordo com o tamanho das partículas. Os fragmentos mais finos, incluindo areia, pequenos grãos de sedimentos, conchas quebradas e outras partículas minúsculas, atravessam os orifícios do tambor. Já os itens de maior porte, como embalagens plásticas e garrafas, continuam seu percurso dentro do equipamento. Esse restante, formado principalmente por peças de plástico e fios de nylon, é direcionado para uma esteira onde ocorre a separação manual. Nessa fase, cada tipo de resíduo é cuidadosamente separado para ser reaproveitado futuramente. Ao término dessa triagem minuciosa, elementos como vidro, madeira e metais são conduzidos para setores específicos, enquanto os plásticos iniciam o processo de reciclagem industrial, que prossegue nas etapas seguintes. Após a triagem inicial, a parte reciclável, composta majoritariamente por plásticos, nylon e embalagens metálicas, segue para a fase de lavagem, uma etapa essencial para viabilizar qualquer processo de reaproveitamento. Esse procedimento é indispensável porque os resíduos retirados do mar costumam ficar submersos por longos períodos, acumulando sal, algas, óleos e micro-organismos, o que impossibilita seu uso direto na reciclagem. Na área de tratamento, esse material é direcionado para um tanque mecânico onde ocorre a lavagem. Nesse equipamento, eixos com pás giratórias criam um turbilhão que agita os resíduos com intensidade. Esse movimento abrasivo é capaz de remover incrustações aderidas às superfícies e ajuda a eliminar as impurezas mais resistentes. A água utilizada nesse processo contém produtos de limpeza suaves combinados com substâncias específicas que neutralizam os cloretos, permitindo a remoção eficiente de resíduos salinos e oleosos. Em algumas unidades especializadas, a água é aquecida a temperaturas entre 70 e 1,82 graus Celsius, o que potencializa o efeito esterilizante da lavagem. O tempo médio dessa etapa varia entre 15 e 30 minutos, dependendo da quantidade e do tipo de sujeira presente nos resíduos coletados. Após essa lavagem inicial, o material segue para um tambor rotativo, que gira enquanto recebe jatos de água sob alta pressão. Esse processo é responsável por retirar areia mais impregnada e algas resistentes. Logo depois, o resíduo é conduzido a um tanque de separação por densidade. Ali, os plásticos são divididos conforme o peso. O tipo PET afunda, enquanto o polietileno de alta densidade, HDPE, e o polipropileno, PP, permanecem boiando. Essa classificação é fundamental para garantir a qualidade da reciclagem nos próximos estágios. O último passo da limpeza envolve a secagem. O material, já livre de sujeiras, entra primeiro em uma centrífuga que remove a maior parte da umidade. Em seguida, é exposto ao ar aquecido a cerca de 77 graus Celsius, assegurando que fique completamente seco. Em instalações de grande porte, há ainda sistemas de desodorização à base de ozônio, que eliminam odores orgânicos e neutralizam possíveis bactérias, preparando o material para a transformação final. Quando os resíduos plásticos chegam à central de reciclagem, o primeiro estágio do processo industrial é a triagem inicial, onde os materiais são separados conforme seu tipo e tamanho, a fim de prepará-los para fases mais complexas. Apesar de existirem 7 categorias principais de plásticos amplamente utilizados no mundo, o foco recai sobre 2 tipos específicos, o PET e o PEAD, pois oferecem maior viabilidade e eficiência para reaproveitamento em larga escala. Já os materiais considerados inadequados são
são descartados nesse momento. Em seguida, os plásticos misturados são conduzidos para um cilindro de aço rotativo de grandes dimensões. Nessa estrutura, pequenas aberturas permitem a eliminação de impurezas como poeira, areia e partículas muito finas, enquanto as garrafas mais volumosas seguem adiante. Essa separação mais bruta é essencial para evitar obstruções nos equipamentos que virão a seguir. Simultaneamente, há uma etapa de separação manual, em que trabalhadores especializados retiram objetos indesejados como latas de metal, pedaços de papelão e fragmentos de tecidos sintéticos como o nylon. Em paralelo, um sistema automatizado de retirada de tampas e etiquetas utiliza correntes de ar em espiral para separar diferentes partes plásticas. Sensores magnéticos entram em ação constantemente, identificando e eliminando qualquer resíduo metálico ainda presente no material. Após essa filtragem mecânica, o que resta é um fluxo predominantemente formado por garrafas de PET higienizadas e com tamanhos padronizados, completamente prontas para a etapa seguinte, a trituração. Esse ponto marca a virada entre uma separação mais ampla e o início do tratamento físico mais profundo do plástico, quando ele será reduzido a fragmentos e preparado para a transformação em novos produtos reciclados. Os corpos das garrafas feitas de plástico são encaminhados para um triturador de altíssima rotação, onde centenas de lâminas metálicas giram a milhares de voltas por minuto e reduzem o material a pequenos pedaços conhecidos como flakes. Em apenas 60 minutos, uma única dessas máquinas consegue processar entre 900 e 1.300 quilos de plástico, garantindo uma transformação eficiente e constante do material em fluxo contínuo. Esses fragmentos, que medem apenas alguns centímetros, são suficientemente pequenos para atravessar os sistemas térmicos sem obstruções. Esse processo de trituração diminui o volume total e melhora significativamente o desempenho energético, já que partículas menores derretem mais rápido durante a extrusão. Com isso, o consumo de energia elétrica pode ser reduzido em até 40% em comparação ao derretimento de peças inteiras. Além de triturar, essa etapa também serve como o primeiro ponto de verificação de medidas, assegurando a uniformidade dos fragmentos antes da próxima fase, que exige extrema precisão. Em nível microscópico, entram em ação avançados sensores ópticos ultra-rápidos, que inspecionam cada partícula separadamente em frações de milésimos de segundo, avaliando cor, transparência e detalhes superficiais. Se algum flake estiver fora dos padrões, como fragmentos de PET verde, HDPE branco, pedaços de madeira ou vidro, um jato de ar sob pressão o expulsa automaticamente da linha principal. Cada um desses módulos tecnológicos é capaz de processar mais de 1.000 partículas por segundo, mantendo um índice de exatidão superior a 95%. O resultado de todo esse processo rigoroso é um conjunto de flocos plásticos perfeitamente limpos, uniformes e organizados por tipo, prontos para seguir a próxima etapa do reaproveitamento industrial. Os fragmentos aprovados seguem para uma unidade de extrusão de grande porte, onde são submetidos a um aquecimento de aproximadamente 271 graus Celsius. Nessa etapa, o plástico derrete e é empurrado por um extenso parafuso giratório. Conforme a pressão aumenta, o material derretido é forçado a passar por uma peneira metálica ultrafina, cuja função é reter os resíduos contaminantes que possam ter restado. Após esse processo, o plástico já purificado segue para um sistema de granulação submersa, que realiza cortes instantâneos transformando o material em milhões de pequenos grãos, chamados de pellets. Logo em seguida, um sistema fechado de resfriamento entra em ação e solidifica os grânulos, assegurando que tenham tamanho padronizado e superfície uniforme e brilhante. Esses pellets adquirem qualidade de matéria-prima industrial, estando prontos para serem usados na fabricação de embalagens, fibras têxteis ou novas garrafas, o que representa a conclusão do ciclo de reaproveitamento de um resíduo que de outro modo seria descartado. A partir desses grânulos reciclados de PET, inicia-se a etapa de moldagem das pré-formas, peças intermediárias que antecedem a confecção da garrafa propriamente dita. Durante esse estágio, o material passa por um controle rigoroso de consistência e, em seguida, é conduzido para uma unidade de injeção, aquecida a aproximadamente 249 graus Celsius. Lá, o plástico é moldado em tubos espessos, com rosca na extremidade, já preparados para receber
as tampas posteriormente. Todo esse processo representa um ciclo sofisticado de transformação, que vai do resíduo descartado até a criação de um novo produto com valor comercial, unindo tecnologia, sustentabilidade e eficiência produtiva. Cada uma dessas pequenas peças plásticas, conhecidas como pré-formas, é cuidadosamente elaborada para resistir a temperaturas elevadas e à pressão interna, garantindo que mantenham sua integridade tanto durante o manuseio quanto na etapa crucial de transformação em garrafa. Por terem um formato compacto, são fáceis de armazenar e transportar, o que permite que muitos fabricantes se concentrem apenas na produção dessas pré-formas, repassando-as para unidades de envase situadas mais próximas dos centros de distribuição e consumo. Na etapa seguinte, essas estruturas são aquecidas até alcançarem uma consistência elástica, parecida com a de uma borracha, sendo então encaminhadas para máquinas específicas de moldagem por sopro e alongamento. Nessa fase, ar comprimido de alta pressão é injetado através do gargalo, forçando o plástico a se expandir contra as paredes de um molde metálico, assumindo o formato final da garrafa. Mesmo uma pré-forma com apenas 10 a 13 centímetros pode se expandir até quadruplicar ou quintuplicar seu tamanho original, atingindo a forma desejada. Todo o processo ocorre em linhas industriais altamente automatizadas, capazes de produzir milhares de unidades em questão de segundos, mantendo uma taxa de erro quase inexistente. Equipamentos com tecnologia a laser realizam medições contínuas de espessura, simetria e transparência para garantir a qualidade do produto. Concluída a moldagem, as garrafas passam imediatamente por um resfriamento acelerado que pode ser feito com ar frio ou água em circulação, o que ajuda a estabilizar a estrutura do plástico em poucos segundos. Antes de deixarem a fábrica, todas as garrafas são submetidas a testes rigorosos de controle de qualidade, que envolvem inspeção visual, ensaios de resistência à pressão e análises mecânicas. Só após passarem por todas as etapas com êxito, os produtos são organizados em paletes, devidamente identificados e então distribuídos ao mercado. Esse ciclo só se encerra quando o plástico, que antes poderia estar contaminando o meio ambiente marinho, é transformado em um item útil do cotidiano. Assim, fecha-se o elo de um sistema sustentável, no qual resíduos ganham nova vida como matéria-prima industrial reutilizável.